Meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve discernimento e para que os seus lábios guardem conhecimento. Porque os lábios da mulher destilam mel, da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como um fel, e cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Essa é a primeira parte do capítulo 5 de Provérbios. E nesse momento o autor vai escrever sobre a importância de mantermos a vida sábia na questão sexual, de mantermos a santidade, a moralidade sexual. E como é um relato de conselhos de pai para filho, naturalmente vai falar sobre a mulher imoral, mas é claro que se fosse de pai para filha seria o inverso, mas nós podemos entender isso. Então nós precisamos dar atenção à sabedoria paterna e inclinar os ouvidos à inteligência. E assim nós conservamos o discernimento e guardando o conhecimento, nossos lábios guardando o conhecimento. Ou seja, é engraçado que ele fala para os lábios guardarem, não para os ouvidos. Ou seja, é para nós não apenas ouvirmos, mas também falarmos, porque a primeira coisa que nós nos alimentamos é aquilo que nós mesmos falamos, porque nós falamos e ouvimos aquilo que nós estamos dizendo. Por isso que é necessário nós falarmos apenas aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sincero, aquilo que é honesto, justo e íntegro, porque assim nós vamos conservar o conhecimento a partir daquilo que nós falamos com os nossos lábios. Porque os lábios, primeiramente fala dos lábios nossos, né, guardando o conhecimento, agora ele vai falar sobre um contraste com os lábios da mulher imoral. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, ou seja, aparentemente são palavras doces que são agradáveis a nós, mas e também são mais suaves do que o azeite, são palavras agradáveis, mas o seu fim é amargo como fel, ou seja, algo que aparentemente começa a ser bom, no final é uma consequência ruim. Temos um relacionamento com alguém que não tem uma aliança conosco e é cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e seus passos conduzem ao inferno. Lembrando que o inferno aqui, na mentalidade hebraica, não é o inferno ocidental de Dante Alighieri, da Divina Comédia que nós pensamos, não. É o Sheol, é o lugar da sepultura, que não existe as pessoas, quando as pessoas dormem no pó, porque nós entendemos que a revelação sobre a escatologia individual, ou seja, sobre o que acontece com a vida após a morte, na mentalidade hebraica, é uma revelação progressiva. Então, tanto que nós estudamos em Gênesis, no livro da lei, que as pessoas diziam que eles iriam se reunir aos seus antepassados. Não havia ainda a ideia que Jesus apresenta do Hades, do inferno, depois do seio de Abraão, do paraíso, e essas coisas vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Por isso que a gente vai dizer que os passos dessa mulher conduzem ao Sheol, conduzem a um caminho que leva à morte mesmo. Ela não faz plano na vereda da vida, anda errante os seus caminhos e não sabe. Esse é o perigo de andar com alguém que não tem aliança e que não tem uma vida sábia. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das minhas palavras, da minha boca. Afaste o caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem de seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim da sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa, no meio da congregação reunida. Eu lembro que há cerca de 4 anos, um grande influenciador de finanças, especialista na parte financeira, Thiago Negro, deu uma série de lives sobre o estudo de provérbios. E na época ele ainda não tinha um conhecimento, ele ainda não era muito íntimo a Deus, e ele via apenas o livro de provérbios como conselhos da vida prática. Isso também é algo a ser absorvido. Apenas obedecendo aos conselhos, aos direcionamentos de sabedoria do livro de provérbios, nós temos uma vida melhor. E quando o Tiago Negro lia o livro de Provérbios de uma ótica mais humanista, né, uma ótica mais plana, do nosso plano terreno, ele falava sobre as regras do jogo. O livro de Provérbios, quando a pessoa fala que, quando Salomão escreve, para não se associar com a mulher imoral, de não ter a nossa vida com alguém que não está aliançado conosco, nós estamos ferindo uma regra do jogo. E essa regra é a moralidade. Então, que nós possamos cumprir os princípios, cumprir os mandamentos, para assim nós termos uma vida melhor, uma vida mais digna, e não ficarmos gemendo com o nosso corpo e nos arrependendo
tendo o remorso daquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Porque você derramaria as suas fontes lá fora, e os seus ribeiros de águas pelas praças, que sejam para você somente, e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha, e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Com tal ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura, sai cambaleando por aí. Ó, aqui, Salomão faz uma metáfora, uma comparação. Ele não fala para literalmente nós beber uma água da nossa própria cisterna, não. Aqui é uma metáfora, ele vai explicar mais pra frente a importância de nós termos a nossa satisfação sexual apenas dentro do matrimônio, apenas dentro do casamento. Porque isso é uma ordenança que Deus tem para nós desde Gênesis, no casamento ser entre um homem e uma mulher, no casamento, a união sexual ser dentro do casamento. E aqui vai dizer para nós nos satisfazermos dentro daquilo que nós temos no casamento. Porque nós derramaríamos as nossas fontes lá fora, ou seja, nosso objeto de prazer, nossa fonte de prazer fora, dentro, sendo que nós temos algo certo, correto, divino dentro da nossa casa, da nossa família. E é por isso que ele fala que seja bendito o nosso manancial, nossa fonte de águas de prazer, e alegrarmos com a mulher da nossa mocidade, com aquela que nós casamos. E aqui ele vai concluir falando que ao ímpio que não cumpre esses princípios, que não segue as regras do jogo, vai morrer. As suas iniquidades o prendem e as suas cordas, os seus pecados, eles detêm a ele. E o final dessa vida de alguém que não segue aquilo que Deus tem, porque os olhos do Senhor estão sobre todo o mundo, ele é um Deus onipresente, onisciente, e ele sabe todas as coisas que ocorrem, por isso que Deus aqui é tratado como alguém que está todo o tempo com os nossos caminhos diante dos seus olhos, e ele considera todas as nossas veredas. Por isso que é importante nós pensarmos sobre aquilo que nós estamos fazendo no secreto, no oculto, porque lá mesmo Deus está nos olhando, sobre a nossa honestidade, sobre a nossa integridade na questão sexual. E aqui conclui falando que a pessoa que não tem disciplina morre, a pessoa que não é repreendida, a pessoa que não segue os alinhamentos bíblicos, os alinhamentos com os princípios eternos e imutáveis, essa pessoa acaba tendo uma vida que não é correta, uma vida que não é justa. E isso é algo que nós não devemos buscar, não é mesmo? Agora nós podemos continuar com o capítulo 6, que se inicia dizendo: Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, será enredado com as palavras de sua boca, e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, nem dê descanso aos seus olhos. E livre-se como a gazela das mãos do caçador, e como a ave das mãos do passarinheiro. Aqui vai falar sobre uma direção prática sobre a nossa vida, sobre ser fiador, de você se comprometer a pagar uma dívida se uma pessoa que fez uma dívida não o pagar. Hoje em dia existe, né, avalista, quando nós temos os contratos, essas pessoas se comprometem a testemunhar, e caso a pessoa que está fazendo a negociação, a transação, não se manter fiel a ele, então nós como fiadores, como avalistas, precisamos cumprir essa responsabilidade. É isso que Salomão vai falar aqui. Olha, não faça isso não, porque se essa pessoa não se mostrar honesta e íntegra, você vai acabar cumprindo, arcando com essas consequências. E aqui, então, por isso que é necessário você se humilhar, você sair dessa dívida, dessa questão, porque assim você vai sair dessa, como a metáfora que ele fala, vai sair você das mãos do passarinheiro, vai sair das mãos do caçador, algo que nos prende, que nos afasta daquilo que nós temos para fazer. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, do tempo da colheita ajuda o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. E ainda lembro que quando o Thiago Nigro falava sobre provérbios, ele dizia que a preguiça é a necessidade de descanso sem ter se cansado. E aqui Salomão fala que o preguiçoso precisa observar a formiga.
ela, um inseto tão simples, tão pequeno, não tendo chefe, não tendo alguém que manda a ela a fazer algo, ela mesma trabalha, porque ela prepara no verão a sua comida e no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. E é claro que aqui nós lembramos, é uma alusão também àquela fábula de Esopo, da cigarra e da formiga. Vocês se lembram dela? Que no verão a cigarra aproveitava a vida, cantava, dançava, ao passo que a formiga juntava os seus recursos. E quando chega o inverno, a cigarra que não havia juntado nada acaba passando fome. E a formiga que juntou, por não ter preguiça, por ser proativa, por ser assertiva, consegue ter os recursos para o inverno. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando mal e semeando a discórdias. Por isso sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia discórdias entre os irmãos. Aqui mais uma vez vai falar uma advertência contra a maldade, lembrando que a sabedoria hebraica é uma sabedoria prática, uma vivência diária, correta, de acordo com os princípios divinos. E aqui vai dizer que o coração da pessoa ruim, da pessoa má, ela já planeja a perversidade, ela já fica planejando aquilo que é mal. E por isso essa destruição virá repentinamente. Nós colhemos aquilo que plantamos, nós plantamos aquilo que nós colhemos. A lei da semeadura é irrevogável. Por isso que é importante nós pensarmos onde nós estamos plantando nossa semente, o que nós estamos querendo semear, ceifar no futuro, para nós podermos plantar agora. E aqui no versículo 16 vai falar sobre as 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que ele abomina. Muitas pessoas, ao lerem isso, vão falar: olha, tem 6 coisas que o Senhor não gosta, mas a 7ª, a última, é a pior. Mas não necessariamente é correto isso. Na verdade, essa é uma figura de linguagem utilizada na poesia hebraica de falar sobre 7 coisas ruins, mas para ressaltar a relevância da última. E vamos ver quais são as coisas que Deus odeia, para que assim nós possamos nos aproximar dele, ao nós não fazermos aquilo que ele odeia, não é mesmo? A primeira coisa que Deus odeia é o orgulho. São os olhos cheios de orgulho. O próprio Salomão vai falar que Deus detesta os soberbos, mas concede graças ao humilde. O orgulhoso é aquele que se volta contra a sua própria natureza. Humus, humanidade, significa terra. Nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Então por que nós vamos nos orgulhar? Por que nós vamos deixar-nos ensoberbecer, sendo que nós sabemos que não somos nada? O próprio Carl Sagan, no vídeo que ele faz sobre o pálido ponto azul, vai dizer, tem uma foto da Terra, né, e a câmera vai se distanciando. À medida que a câmera vai se distanciando, a Terra vai se diminuindo. E aqui Carl Sagan vai falar: olha, esse pálido ponto azul é toda a nossa vida, todas as nossas intrigas, todas as nossas histórias. Então por que nós vamos nos orgulhar? Por que nós vamos deixar-nos prender a coisas mesquinhas, sendo que a nossa vida não é grande coisa, sendo que nós mesmos não somos nada, não temos nada para oferecer. Por isso que o orgulho é tão perigoso para a natureza humana. A segunda coisa que Deus odeia, de acordo com Salomão, é a língua mentirosa. A mentira é algo que é totalmente errado. Não é apenas falar a mentira, mas viver a mentira. É quebrar o princípio da verdade. É falar algo que não corresponde à realidade. E viver também de acordo com aquilo que nós não proferimos com a nossa boca. É essencial nós mantermos a integridade, ou seja, nós sermos inteiros e falarmos aquilo que fazemos e fazemos também aquilo que nós falamos. A terceira coisa são as mãos que derramam sangue inocente. Se os homens são criados à imagem e semelhança de Deus, então nós não temos a permissão de derramar o sangue da pessoa inocente, da pessoa que carrega em si a imagem, ainda que distorcida devido ao pecado de Deus. Por isso que um dos mandamentos é não matarás. É claro que lá está escrito não assassinarás, ou seja, não matar alguém, não tirar a vida de forma em vão. Tem as questões da defesa pessoal, da proteção de si mesmo e da sua família, mas aqui vai falar da pessoa que faz derramamento de sangue inocente. É a pessoa que é má, que é cruel contra seu próprio irmão da humanidade. O coração que faz planos perversos, assim como eu falei um pouco antes sobre a pessoa que fica planejando as coisas ruins, o coração que planeja o mal é contrário ao Senhor, porque ele é bem, toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Por isso que quando nós planejamos o mal no nosso próprio coração,
nós estamos nos afastando daquilo que Deus gosta para nós, daquilo que Deus tem para nos oferecer. A quinta coisa que ele odeia são os pés que se apressam fazendo mal. Assim como ele odeia o coração que faz planos perversos, aquele que planeja, agora também ele odeia os pés que se direcionam, ou seja, não apenas a nossa mentalidade, mas também as nossas ações que correspondam à maldade, aquilo que é ruim, e não corresponde à natureza divina em nossa vida. A sexta coisa que ele odeia é testemunha falsa que profere mentiras. Mais uma vez, como ele odeia a língua mentirosa, também ele odeia a testemunha falsa. Ou seja, a pessoa que jura, que promete, está dizendo a verdade, que fala que está fazendo tudo, que está dizendo aquilo que é certo, mas na verdade ela é hipócrita. Ela não diz aquilo que corresponde à realidade. E ela testemunha, é capaz de testemunhar que é verdade, sendo que ela fala uma falsidade. E testemunha falsa, que prefere a mentira. A sétima coisa que Deus abomina é aquilo que é uma das piores coisas, que é semear ódio entre irmãos. Ou seja, semear discórdia. É a pessoa que está numa roda de amigos e traz do nada algo que alguém fez no passado e que pode deixar o grupo ou uma pessoa apenas desprestigiada, porque isso é semear a discórdia. É você tentar tirar a passividade, tirar o caráter pacífico, a paz das pessoas para poder deixá-las irritadas e iradas. Essas são algumas das lições que nós temos a aprender com Provérbios capítulo 5 e capítulo 6. O capítulo 6 eu não vou concluir, porque o final dele já inicia também com o capítulo 7. Por isso eu vou deixar até aqui, para que nós possamos compreender os princípios que estão aqui estabelecidos, que são os princípios da moralidade sexual, de nós nos relacionarmos apenas dentro do casamento, de não deixarmos sermos levados pela pessoa de lábios impuros, de lábios que aparentemente são dóceis como mel, são doces como mel e destilam, são suaves como azeite, mas no final são amargos como fel e levam-nos para os caminhos da morte. E nós concluamos também sobre a importância de nós sermos diligentes, de não termos a preguiça, de não nos sermos confiadores ao nosso próximo, porque isso vai, certamente, caso ele não consiga pagar suas dívidas, vai ter uma consequência ruim pra gente. E nós, por fim, não ferimos as regras do jogo. Nós não fazemos as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina. Que você possa ser edificado com esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações. Que certamente mais pessoas serão alcançadas pela essa mensagem.